há mais de um século. A ciência busca identificar o chamado elo perdido, o ancestral comum, direto entre o Homo sapiens e os símios primitivos. A paleoantropologia já revelou uma linhagem evolutiva rica e complexa, composta por numerosos hominíneos fósseis. Ainda assim, o ser que representaria a transição definitiva entre o símio e o homem moderno jamais foi encontrado de forma conclusiva. Do ponto de vista estritamente materialista, esse elo deveria estar preservado em algum extrato geológico ainda não escavado. Contudo, à luz da doutrina espírita, a questão adquire um significado mais profundo. A transição essencial não ocorreu integralmente na matéria, mas no plano espiritual. Segundo os ensinamentos espíritas, o Homo sapiens não surgiu apenas por transformações aleatórias da biologia, mas foi concebido primeiro no mundo espiritual, sendo posteriormente plasmado na matéria terrestre. Por isso, a ciência não encontra o fóssil do elo definitivo. Ele nunca existiu plenamente no plano físico. Antes de qualquer forma de vida manifestar-se materialmente, ela é idealizada, estruturada e organizada no plano espiritual. Com a humanidade, não foi diferente. Os corpos dos ancestrais humanos, do procônsul ao Homo neandertal, foram sendo introduzidos na matéria apenas após sucessivos aperfeiçoamentos realizados no perispírito, sob orientação superior. Assim, a evolução humana não teria sido fruto exclusivo da seleção natural cega, mas o resultado de uma engenharia biológica e espiritual, executada no plano invisível e materializada na Terra por meio da encarnação dos espíritos nos corpos disponíveis. A própria ciência moderna reconhece pontos de ruptura difíceis de explicar apenas pela gradualidade darwinista. Um deles é a chamada explosão de encefalização entre o Australopithecus e o Homo habilis. Observa-se um salto expressivo no volume cerebral em um intervalo de tempo relativamente curto. Pesquisas genéticas identificaram genes exclusivos do ser humano, associados à expansão súbita do neocórtex. Para o espiritismo, tais genes representam a cristalização física de modificações previamente realizadas no corpo perispiritual, preparando a matéria para acolher uma consciência mais elevada. No livro Exilados de Capela, Edgar Armond descreve esse processo evolutivo em grandes ciclos, chamados raças-mãe. A primeira raça-mãe não chegou a se encarnar na Terra. Era formada por espíritos ainda rudimentares, ligados a corpos fluídicos pouco densos, existentes no astral do planeta ou em regiões espirituais próximas. Assim, pois, quando essa operação transformadora se consumou fora da Terra no astral planetário ou em algum mundo vizinho, estava ipso facto criada a raça humana. Esse período pode ser situado entre 23 milhões e 2,5 milhões de anos atrás, correspondendo na geologia ao Mioceno e ao Plioceno. A ciência identifica aqui hominídeos basais como os Sahelanthropus-tidenses, vistos como tentativas iniciais de bipedalismo, verdadeiros esboços biológicos, enquanto a consciência humana ainda se organizava nos planos sutis. Entre 2,5 milhões e 400 mil anos atrás, os espíritos passaram a encarnar em formas intermediárias, ainda muito próximas dos símios. Edgar Armond descreve esses seres como grotescos, animalizados, inteiramente peludos, de braços longos e cabeças pendentes. Viviam de forma instintiva, alimentando-se de frutos e raízes, sem vínculos afetivos duradouros. Do ponto de vista científico, esse estágio corresponde ao Homo habilis e ao Homo erectus primitivo. Há cerca de 700 mil anos, surge a terceira raça-mãe. Os corpos tornam-se mais equilibrados, com cabeça mais ereta, postura segura e lampejos mais evidentes de raciocínio. Esses grupos teriam se desenvolvido principalmente na Lemúria e na Ásia. Embora a ciência não reconheça a Lemúria como um continente formal, a geologia moderna confirma que vastas massas de terra, hoje submersas, existiram e foram habitáveis. Durante o Pleistoceno Médio, o nível do mar
oscilava até 120 metros abaixo do atual, expondo os continentes de Sunda ligando Indonésia à Ásia e Saul unindo Austrália e Nova Guiné. Foi também nesse período que o Homo erectus atingiu seu auge, dominando o fogo e criando ferramentas simétricas, reflexos materiais do despertar mental descrito pela tradição espiritual. Já nessa raça, ocorreram as primeiras encarnações dos exilados de Capela, que falaremos a seguir. A quarta raça-mãe marca um ponto decisivo na história da humanidade. Foi nesse período que espíritos provenientes de outro orbe, ligado ao sistema da estrela Capela, passaram a reencarnar na Terra, em grande escala. Esses espíritos viviam em um planeta que entrava em processo de regeneração moral. Aqueles que não acompanharam esse progresso, presos ao orgulho e ao egoísmo, foram submetidos à migração compulsória para um mundo mais primitivo, a Terra. Essa transferência é descrita tanto em Exilados de Capela, quanto em A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier. Esses espíritos deram origem à chamada raça adâmica, simbolizada na Bíblia por Adão e Eva, que na realidade não era um casal, mas um grupo de espíritos. Seu contraste intelectual com os terrícolas primitivos originou os mitos dos filhos de Deus e dos semideuses civilizadores. Do ponto de vista científico, esse período coincide com o grande salto adiante, entre 70.000 e 50.000 anos atrás. Estudos genéticos revelam, inclusive, fragmentos de DNA de uma população fantasma desconhecida. Aqui vale a pena irmos um pouco mais a fundo nessa história. Quando falamos de uma população fantasma e do grande salto adiante, estamos descrevendo o momento em que o Homo sapiens deixou de ser apenas mais um animal na savana, para se tornar o senhor do planeta. Durante milhões de anos, nossos ancestrais fabricaram o mesmo tipo de machado de pedra, sem grandes variações. De repente, entre 70.000 e 50.000 anos atrás, algo mudou drasticamente na mente humana. O ser humano começou a criar arte, pinturas rupestres, esculturas, joias contas de conchas, rituais de sepultamento complexos e, o mais importante, o pensamento simbólico. Alguns cientistas sugerem que uma mutação genética fortuita reorganizou o cérebro. Esse salto coincide com a reencarnação em massa dos espíritos de Capela. O cérebro biológico não mudou por acaso. Ele foi remodelado pela presença desses espíritos, que já possuíam uma capacidade intelectual e imaginativa superior, trazendo a semente da linguagem complexa e da religião, com um mapeamento completo do genoma humano e a análise de ossos antigos. A genética descobriu algo perturbador. Nosso sangue contém rastros de ancestrais que nunca foram encontrados pela arqueologia. Através de algoritmos de inteligência artificial aplicados ao DNA de populações atuais, especialmente na África e na Oceania, cientistas detectaram que o Homo sapiens se cruzou com um grupo humano arcaico, do qual não temos nenhum fóssil. Estudos de 2020 mostraram que populações da África Ocidental têm até 19% de sua ascendência, vinda de uma linhagem desconhecida, que se separou dos humanos há milhares de anos. Na Melanésia, além do DNA de neandertais e denisovanos, esses povos carregam genes de uma terceira fonte extinta e não identificada. Para a doutrina espírita, essa mistura genética representa o esforço de séculos para adaptar a biologia terrestre ao nível vibratório dos exilados. Os fantasmas genéticos seriam as linhagens de transição preparadas pela engenharia espiritual para fundir o intelecto capelino com a resistência física do habitante da Terra. O Espiritismo explica que a causa é extraplanetária e fluídica. A quarta raça-mãe teria se consolidado em Atlântida, descrita nas tradições antigas como um conjunto de ilhas ou uma grande civilização insular no Atlântico, posteriormente destruída por cataclismos ocorridos entre aproximadamente 20.000 e 12.000 anos atrás. É importante ressaltar que, até o presente momento, não foi identificada pela arqueologia ou pela geologia a localização definitiva de um continente ou cidade denominada Atlântida, tal como descrita nos relatos clássicos. Entretanto, ao se reunir um amplo conjunto de fontes, filosofias, mitologias antigas, tradições orais e registros históricos, o tema deixa de ser mera especulação isolada. O relato de Platão
em Timeu e Critias, por exemplo, apresenta uma narrativa detalhada sobre uma civilização avançada que teria desaparecido de forma abrupta em consequência de grandes cataclismos naturais. Mitos de terras submersas e destruições globais aparecem de forma recorrente e independente em diversas culturas ao redor do mundo, sugerindo a memória coletiva de eventos reais ocorridos no passado remoto da humanidade. Do ponto de vista científico, há indícios consistentes de que por volta de 12.800 anos atrás o planeta atravessou um período de profundas transformações conhecido como Younger Drills, marcado por mudanças climáticas abruptas e possivelmente por impactos cósmicos como a queda de fragmentos de um meteoro ou cometa por volta de 12.800 anos atrás. Esse evento teria sido capaz de provocar elevação súbita do nível dos oceanos, intensa atividade vulcânica, terremotos e o colapso de regiões costeiras e ilhas, cenário compatível com descrições de um desaparecimento rápido e violento de terras habitadas. A ausência de evidências materiais diretas não invalida automaticamente essa hipótese, sobretudo quando se leva em conta que uma cidade ou região submersa há mais de 12.000 anos estaria sujeita a intensos processos de deposição marinha, sedimentação, erosão e atividade vulcânica que tendem a apagar ou soterrar vestígios arqueológicos ao longo de milênios. Segundo a descrição de Platão, a cidade de Atlântida estaria além das colunas de Hércules, o que hoje seria o Estreito de Gibraltar. E segundo a mitologia, ela teria afundado por volta de 11.600 anos atrás. Coincidentemente, o fim exato dos Younger Dryas, relatado anteriormente. Dessa forma, embora Atlântida permaneça no campo das hipóteses históricas e filosóficas, a convergência entre relatos antigos, mitologias globais e dados científicos contemporâneos aponta para a possibilidade real de que eventos catastróficos globais tenham apagado do mapa uma ou mais civilizações humanas anteriores. Mas admitindo que Atlântida tenha de fato existido, ainda que não como um continente no sentido geológico clássico, mas como uma civilização insular ou um complexo de ilhas avançadas, é plausível supor que seus sobreviventes tenham se dispersado para diferentes regiões do globo após os cataclismos que levaram ao seu colapso. Achados recentes corroboram com essa teoria, como o complexo de Göbekli Tepe, na Turquia, datado de 11.600 anos atrás. Seria o elo perdido com essa civilização atlante? Diversas tradições indicam migrações rumo às Américas, onde esses grupos teriam contribuído para a formação de grandes civilizações pré-colombianas, como maias, astecas e incas, povos que apresentavam um elevado grau de organização social, conhecimento astronômico, arquitetura monumental e cosmovisões complexas. Outros contingentes teriam alcançado o Egito e o norte da África, influenciando decisivamente o surgimento de uma das mais antigas e sofisticadas civilizações da antiguidade, notável por seu domínio da engenharia, da matemática, da astronomia e por sua profunda concepção espiritual da vida e da morte. Há ainda hipóteses que apontam para deslocamentos em direção à África subsaariana, à Europa Ocidental e à Ásia Setentrional, espalhando conhecimentos técnicos, simbólicos e religiosos adaptados às realidades locais. Nesse contexto, a recorrente semelhança entre estruturas piramidais encontradas no Egito e nas Américas é frequentemente citada como um possível indício de uma herança cultural comum, não como prova definitiva, mas como sugestão de que certos arquétipos arquitetônicos, científicos e espirituais podem ter sido preservados e transmitidos por povos que compartilhassem uma origem civilizatória remota, hoje perdida sob as águas e sob o peso do tempo. Parte significativa desses sobreviventes teria migrado para o norte. E esses migrantes não eram simples sobreviventes, mas missionários do progresso, preparados, segundo a tradição espiritual, pelos auxiliares do Cristo. Essas áreas, que hoje correspondem a regiões como Groenlândia, Islândia, Escandinávia e zonas circumpolares do Atlântico Norte, são frequentemente associadas, nas tradições antigas, à chamada Hiperbórea. A quinta raça-mãe surge então como resultado direto da fusão
entre os remanescentes da civilização Atlante, já portadores de elevado conhecimento técnico, simbólico e organizacional, e os povos que habitavam as terras do extremo norte. O contato entre esses dois grupos desencadeou profundas transformações biológicas, culturais e sociais. O cruzamento entre os tipos atlantes e hiperbóreos, aliado à influência do clima, dos costumes e das condições ambientais, levou à formação de um novo padrão humano mais equilibrado física e intelectualmente, estabelecendo os elementos etnográficos fundamentais da humanidade, que passaria a dominar o cenário histórico posterior. Entretanto, essas regiões setentrionais passaram, ao longo dos milênios seguintes, por um processo gradual de resfriamento climático, conhecido pela ciência como declínio neoglacial, iniciado há cerca de 5.000 anos. Diante dessa transformação ambiental progressiva, os povos associados à quinta raça-mãe iniciaram movimentos migratórios graduais, rumo ao sul, buscando regiões mais estáveis e férteis, o que acabou por impulsionar sua expansão para a Europa Central, o Oriente Médio e o sul da Ásia, dando continuidade ao processo civilizatório descrito nas tradições espirituais e confirmado em parte pelos registros arqueológicos e genéticos, como é o caso do Homem do Gelo encontrado nos Alpes italianos, que viveu há 5.300 anos, e o início da construção de Stonehenge por volta desta data também. Uma dessas correntes deslocou-se para o Oriente, atravessando a Pérsia e alcançando o subcontinente indiano, onde esses grupos ficaram conhecidos como Árias, estabelecendo os fundamentos culturais, filosóficos e religiosos que moldariam profundamente a civilização hindu. Outros contingentes avançaram novamente para o Ocidente, espalhando-se pela Europa e alcançando as regiões do Mediterrâneo, onde lançaram as bases de uma civilização mais complexa e organizada do que todas as anteriores. Segundo o livro Exilados de Capela, desse vasto movimento de expansão da quinta raça-mãe, derivaram 4 grandes troncos civilizatórios: os Árias, na Europa; os hindus, na Ásia; os egípcios, no norte da África; e os israelitas, na região da Palestina. Esses povos desempenharam papel central na formação do mundo antigo e constituíram os principais núcleos, a partir dos quais se estruturou a civilização histórica conhecida. Desse processo evolutivo, marcado por migrações, adaptações e heranças espirituais profundas, descende a humanidade atual, portadora de imenso progresso intelectual, mas ainda desafiada a superar os resquícios morais do egoísmo e da dominação que caracterizaram os ciclos anteriores. Este estudo procurou sintetizar a fascinante convergência entre os registros fósseis da paleoantropologia, os dados da genética moderna, tradições mitológicas e a lente interpretativa da doutrina espírita, oferecendo uma resposta para a diversidade da família humana, através da análise cruzada entre a ciência, tradições mitológicas e conhecimentos espíritas. Finalmente vislumbramos uma resposta que une o biológico ao espiritual. Portanto, a distinção entre os povos do globo não é fruto do acaso ou de uma evolução linear isolada. Somos a síntese de um projeto que começou nas estrelas, passou pelo gelo do norte e se consolidou na diversidade que hoje chamamos de humanidade. Se você quer continuar explorando os mistérios que a história oficial não te conta, inscreva-se no canal e ative o sininho. Vamos investigar a verdade juntos.